Você já se pegou se perguntando se aquele ponto de interesse vai ou não funcionar? O que você pode fazer nesse tipo de situação? Me acompanha nessa aula que em poucos minutos eu vou ensinar para você como fazer de forma correta o alinhamento entre tempos gráficos e você buscar a confirmação necessária para identificar se aquele ponto de interesse ou estrutura irá ou não se sustentar. Um fator muito importante para vocês buscarem a negociação de vocês é saber em qual range vocês estão atuando. Normalmente o range será definido em uma captura de liquidez e quebra estrutural. Eu sei que eu repito isso muito durante as aulas, mas é que é um fator crucial. Muitos se veem perdidos marcando um monte de order block, um monte de fair value gap, você vai ver nem está dentro do range de negociação. Então, qual é o seu framework? Qual é a sua área de atuação? Você pode defini-la utilizando capturas de liquidez e quebras estruturais. Galera, algo que vocês também sempre devem se perguntar é: qual liquidez já foi capturada? Qual liquidez já foi capturada? E 2, qual liquidez está em aberto? Você analisando esses dois fatores conseguirá identificar um viés direcional. Procure esse tipo de formação de range de negociação no direcional da sua liquidez em aberto. Então, digamos que você tinha uma acumulação antiga, o preço expandiu em alta e então gerou esse range de negociação te apontando para uma queda, onde você pode considerar esse o topo do seu range de negociação e esse o fundo do seu range de negociação. É aqui que você vai procurar pelos fair value gaps e order blocks. Então, normalmente o preço vai ter mais do que um fair value gap ou order block. Eu sugiro que vocês foquem as negociações dentro dos desbalanços, porque vocês precisam estar cientes. O algoritmo que conduz os preços está atrás de dois fatores, sendo liquidez e ineficiências. Então, vocês vão identificar a liquidez em aberto e utilizar ineficiências, fair value gaps, para buscar pelas posições. Irã, mas o order block às vezes crava mais minha negociação. Eu não posso usar o order block? Você pode sim usar o order block, mas saiba que se você tiver num movimento forte, um movimento direcional que todos nós queremos participar, o preço tende a parar no fair value gap e prosseguir. Mas com essa aula você vai poder buscar o alinhamento e identificar se vale a pena você esperar dentro desse order block ou se no fair value gap o preço já dá o devido alinhamento para você já buscar sua posição. Então eu vou deixar aqui uma sombra vermelha para considerar como se fosse nosso order block, a última vela de alta nesse cenário antes do movimento de queda e os desbalanços deixados pelo preço. Galera, nós já vamos ver isso dentro dos gráficos. Se você tem alguma dúvida sobre order block ou sobre fair value gap, sugiro que confiram os vídeos aqui do canal, porque tem vídeo sobre tudo isso que a gente está abordando durante essa aula. Então você tem um lado da liquidez já capturada, uma piscina de liquidez clara contrária a esse range de negociação e nós buscaremos pelo alinhamento de tempo gráfico. Isso aqui que eu vou anotar aqui no gráfico, eu sugiro que todos tenham anotado num quadro branco, num post-it colado na sua tela. Enfim, vocês precisam ter essa anotação para não se perder perante aos gráficos. Então, estrutura ou PDRA, vou escrever ponto de interesse em português para facilitar para o pessoal. E no lado nós colocaremos confirmação, alinhamento. Beleza. Galera, aqui a gente vai ter nossa colinha. Vou fazer uma colinha que vai ser excelente para vocês. Então eu vou cortar rapidinho esse vídeo e vou dar tudo pronto aqui para vocês. Então, galera, estrutura / ponto de interesse será nossa marcação em vermelha e nossa confirmação ou alinhamento eu farei em preto. Mas saibam que se a estrutura, então essa formação em vermelho, for no semanal, vocês vão procurar o alinhamento aqui no tempo gráfico de 1 dia ou 4 horas. Os dois são efetivos. Galera, não existe regra para alinhamento de tempo gráfico. Isso aqui simplesmente vai facilitar a visão de vocês. Lá no diário vocês podem alinhar com 4 horas ou 1 hora. Lá no 4 horas vocês podem alinhar com 15 minutos, no 1 hora vocês podem alinhar com 5 minutos e no 15 minutos vocês podem alinhar com 1 minuto. Então como que isso aqui será feito? Galera, são 3 principais confirmações que vocês podem usar para o preço, sendo elas MSS mais FVG, Inversion FVG ou BPR. Já vamos falar sobre cada uma delas. Se vocês não conhecem esses termos, sugiro que vocês entrem no vídeo aqui no canal Top 3 Setups Operacionais. Então, vocês já têm uma estrutura de tempos gráficos mais altos e eu vou puxar uma linha aqui mais fina e de outra cor para a gente entender que é o tempo gráfico mais baixo. Então, eu vou colocar preto e um pouco mais fino. Galera, qual que vai ser o alinhamento que a gente busca? O preço tende a expandir e você vai aguardar se ele te dá uma dessas 3 confirmações. Se ele não te der MSS, FVG e FVG nem BPR, você pula para o próximo. O
que você precisa é que dentro, interagindo com essa sombra azul, preferencialmente dentro dela, mas pode ser simplesmente uma interação, precisa estar entrando aqui e logo após saindo dessa área, ou a própria confirmação inteira rolando aqui dentro. Mas se sair da sombra, vai ser melhor ainda. Então vocês esperam um cenário parecido. Se for no MSS FVG, é como isso, mais uma captura e quebra abaixo. Você vai localizar aqui o novo ponto de interesse formado e você já pode buscar a sua ordem seguindo esse fluxo maior. Se for com IFVG, não tem problema nenhum, galera. Não muda muita coisa. O que você vai identificar é aquele desbalanço deixado durante o movimento altista. Então, digamos que ele vai confirmar só no bloco. Ele deixou um FVG na alta, buscando o extremo do preço. A partir do momento que você tiver o fechamento de um candle abaixo dessa sombra, já está confirmando e alinhando as estruturas e você pode seguir em vendas nesse flow até a liquidez. Então, seu stop sempre vai vir acima desse topo. Caso você queira jogar de forma mais defensiva ou levar a operação mais para swing trade, você pode colocar acima do topo, mas você precisa identificar desse topo maior, do topo de tempos gráficos maiores, mas você tem que identificar se o stop, se o risco-retorno realmente permite isso. A partir do momento que o preço já está interagindo com um ponto-chave, está confirmando o preço para você, você pode colocar sim o stop acima desse topo micro e buscar seus alvos. Seja essa estruturação mais micro ou essa estruturação mais macro. Então você procurou em uma estrutura de queda um alinhamento, alguma informação que te valide essa queda, sendo a inversão do FVG, o MSS ou FVG, que seria a quebra aqui abaixo e depois o retorno, e a gente já vai ver isso nos gráficos, galera. Ou o BPR, que seriam dois desbalanços cruzados, um na alta e outro na queda. Aí você pega o espaçamento que teve dois FVGs e posiciona a sua ordem. Como isso vai se parecer nos gráficos? Galera, a gente tem um exemplo aqui que foi passado ao vivo para os meus alunos, que nós tínhamos um objetivo do preço sendo fundo duplo abaixo. Fundo duplo é uma liquidez clara do preço. E nós tínhamos aqui no tempo gráfico, vou colocar no 15 minutos, vocês conseguem ver com um pouco mais de veracidade. Fundo duplo abaixo em aberto, então nós tínhamos liquidez nitidamente abaixo e nós tínhamos topo duplo capturado acima. Isso aqui nos dá a informação de quebra estrutural e de liquidez abaixo. Qual liquidez já foi capturada? A de vendedores. Qual liquidez está em aberto? A de compradores. Então vocês buscam operações nessa direção. Vou colocar aqui no tempo gráfico de 1 hora, que foi nosso tempo gráfico operacional, e vou trazer a nossa colinha aqui para baixo. Então nós estamos utilizando como estrutura deste topo até este fundo. Isso aqui é numa hora. Nós temos aqui quais pontos de interesse para estar utilizando? Um Fair Value Gap e um Order Block. Vou deixar ambos delimitados aqui no gráfico. Agora, como nós faremos o alinhamento? Será que eu posso vender aqui direto no risco e buscar essa expansão? Galera, vocês podem atuar dessa forma. Agora eu pergunto para vocês, e se vocês não têm tanta convicção nessa negociação? Talvez esteja um pouco contra o viés, talvez o risco-retorno não esteja tão favorável. Como vocês podem fazer o alinhamento? Se nós estamos com essa estrutura de 1 hora, desceremos para os 5 minutos para esse alinhamento. Descendo para os 5 minutos. Agora sim, nós devemos aguardar. Vocês podem ver que essa sombra não tem nada a ver, no caso não está alinhado. Tem um Fair Value Gap aqui, mas no tempo gráfico de 5 minutos não é essa sombra o Fair Value Gap. Mas como nós marcamos lá pela 1 hora, nós sabemos que essa região é um ponto de interesse de tempos gráficos mais altos. O que nós queremos identificar é, será que o preço vai subir e vai confirmar nessa sombra azul? Ou será que ele vai chegar lá no extremo e confirmar nessa sombra vermelha? Ou se ele não vai nem confirmar e vai seguir viagem, porque ele pode muito bem simplesmente trabalhar alta e não voltar. Galera, o que vocês vão fazer é acompanhar o preço, e foi o que a gente fez na sessão ao vivo ontem. Passei tanto para os meus alunos, quanto para a galera da Smart Money Lab, nossa comunidade de trading. A confirmação usada para essa negociação, percebam que ele chegou a furar essa sombra azul e tocou no corpo do Order Block. A partir desse momento, nós estamos tendo uma das 3 confirmações que poderemos utilizar, sendo, nesse caso, a inversão deste Fair Value Gap de alta. A sua ordem pode vir direto no rompimento, com stop acima, esse topo que está te confirmando, e takes abaixo. Tínhamos aqui mais fundos alinhados, que foi nosso alvo.
Nesse caso, eu esperei uma breve retração por volta dos 50% desse Inversion Fair Value Gap, e ali nós posicionamos nossa ordem a limite e simplesmente aguardamos o preço. O preço voltou, nos acionou, stop estava nessa estrutura micro. A partir desse momento você também teve o MSS, desculpa galera, aqui a gente não considera MSS porque o preço rejeitou com pavio abaixo desse fundo. Para considerar o MSS precisaria ter rompido com o corpo, mas nada muda. O Inversion Fair Value Gap também nos confirma essa virada de preço. Então bastou aguardar, agora sim o preço quebrou o MSS, fez seu retorno e foi reto em direção ao alvo. Se você tiver qualquer dúvida a respeito dessas três confirmações, sugiro que acesse esse vídeo, top 3 setups operacionais dentro do meu canal, que você vai ter a informação detalhada sobre MSS, FVG, IFVG e BPR. Saiba que é neste tipo de alinhamento que vocês buscarão os trades. Então você tem um ponto de interesse em tempos gráficos mais altos, e você pega a sua posição após o alinhamento de algum desses três setups. Então, se esse vídeo te ajudou, já deixa o like e também deixa um comentário sobre que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal. Eu vou trazer mais vídeos sobre viés e tempos gráficos mais altos e também seus alinhamentos, porque nós temos algumas formas de fazer isso. E se você quer ver esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar sua inscrição no canal.